Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, por favor. 2 Reis 4, 1. Já achou? Está rápido hoje, né? 2 Reis 4, 1. Eu tenho uma palavra aqui que vai te abençoar. 2 Reis 4, 1. Levante aí a sua Bíblia. Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo agora, através da tua palavra, que eu entenda tudo e que eu seja abençoado e fortalecido na minha fé. Amém. Olha para mim, por favor. Tudo que o diabo quer é que você não entenda a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que ele trabalha cegando o entendimento dos incrédulos. Porque se você não entender, ótimo para o diabo. Se você entender, o mal está perdido, porque você vai vencer ele. Agora, eu sei que muitas pessoas pensam que o momento mais importante do culto é a oração, e não é. Se você me perguntar, bispo, quem o senhor crê que vai ser abençoado, muito abençoado aqui? Quem mais presta atenção na palavra e pratica. Esses eu tenho certeza que vão ter uma fé fortalecida, porque vai estar apoiado na palavra de Deus. Está dando para você entender? A arma que vence o mundo é o quê? A nossa fé. E o que alimenta a nossa fé é o quê? A palavra de Deus. Então o mundo vai atacar a sua fé. O mundo vai criticar porque você vem aqui, o mundo vai criticar porque você lê a Bíblia, vão zombar, vão falar várias piadas, porque a fé é que vence o mundo, a fé é que vence o mal, e o mal não quer ser vencido. Então esse momento aqui é o momento da palavra, é o momento de Deus falar e você ouvir. Então preste atenção, por favor. 2 Reis 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Olha para mim, por favor. Vamos entender essa situação que essa mulher enfrentava. Ela estava numa situação difícil, e na situação difícil você sente o peso da pressão. Na situação difícil você sabe que a pressão aumenta. Ela já tinha perdido o marido, ela não queria perder o marido e perdeu. Só que ela não tinha perdido os 2 filhos ainda, ela não queria perder. Só que com a perda do marido, a coisa ficou mais difícil para ela. E tem gente aqui que com a perda do carro, com a perda do contrato, com a perda de um cliente ou de vários clientes, com a perda de uns funcionários, com a perda de alguma coisa ou de alguém, ficou mais difícil para você. Ficou difícil para ela, e muito difícil. De repente você perdeu o que você não queria perder, ou quem você não queria perder, e hoje faz muita falta para você. Só que ela tinha 2 filhos que ela fez de tudo para não perder. E há quem está fazendo de tudo para não perder alguma coisa. Há quem já perdeu o nome, ficou mais difícil. Há quem já perdeu o crédito. Há quem está numa situação complicada. Mas entenda, por favor, ela ainda tinha 2 filhos. A dívida dela não era pequena. Se fosse pequena ia levar um só, mas estava dizendo que ia levar os 2. E ela foi até o homem de Deus e disse assim: Eliseu, profeta, o meu marido, ele não estava na boate, meu marido não estava na orgia, meu marido não estava nos vícios, meu marido não estava na perdição, meu marido era homem de Deus. Agora os credores querem levar os meus 2 filhos para ser escravos, para ser servos. Eu não aceito isso não. Eu não aceito isso. Aí o profeta disse assim, eu gosto de ler essa passagem, que ensina muito. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem, fala alto, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esse é o erro que muita gente comete aqui. O que é que ela disse que tinha em casa?
nada. Mas ela tinha tudo, porque o azeite simboliza o Espírito Santo. O problema é quando você acha que o dinheiro é tudo. O problema é quando você acha que a sua capacidade é tudo, mas tudo é o Espírito Santo. Quando você olha para o Espírito Santo como tudo, então é diferente, você valoriza ele. Ela disse assim: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. É só um pouquinho. Não desvalorize o Espírito Santo. É Ele que vai multiplicar, é Ele que vai te dirigir, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te dar condições no momento difícil para você suportar. É Ele. Tem coisas que sem o Espírito Santo a gente não aguenta. Tem coisas que sem o Espírito Santo você não tem força. Você não consegue ter calma, você não consegue ter domínio próprio, você não consegue aguentar, você reage mal, você faz besteira, você não suporta a pressão. Tem coisas que nós só aguentamos com quem? Com o Espírito Santo. O bispo Renato estava me contando agora, que ele vai colocar um testemunho, depois vocês assistem, de um rapaz que apareceu um câncer, e o rosto dele ficou imenso. 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 E ele foi no médico, o médico mandou ele morrer em casa, falou que não tinha o que fazer, não queria operar. E ele chegou em casa, pegou a água que a gente consagra no domingo, ele usou a fé, subiu no altar, manifestou a fé dele, e falou para Deus: Deus, me cure que eu quero ir nesse mesmo médico. Ele chegou em casa, jogou a água, parou, ficou olhando para cima. Daqui a pouco ele vomitou uma bola. No outro dia estava desinchado, tudo certinho. Uma coisa horrível estava ele. Mas ele teve fé naquele momento que a doença apareceu, escolheu o corpo errado. Eu vou voltar para esse mesmo médico, ele vai glorificar o meu Deus. E o médico reconheceu Deus. O que é que eu quero que você entenda? Se você é uma pessoa de Deus, você sabe que você vai vencer. Por quê? Porque na sua vida Deus tem que ser glorificado e não envergonhado. Se você é uma pessoa de Deus, você tem sua fé apoiada na palavra dele. Então você lê na Bíblia várias vezes: para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra as escrituras. Isso aconteceu para que se cumpra as escrituras. Então as escrituras têm que se cumprir, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O que eu estou dando para você é a palavra de Deus, e cedo ou tarde ela vai se cumprir na sua vida se você crer. Amém? Então essa mulher estava em desespero. Aí o profeta perguntou o que ela tinha em casa. Ela falou que não tinha nada, mas tinha um pouquinho de azeite. Agora imagine você um pouquinho de azeite para uma necessidade grande. Imagine você ver entrar tão pouco e falar: meu Deus, isso aí não é uma gotinha do que eu preciso. Imagine você vendo a situação piorando e você só tem um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou te ensinar uma coisa. Se você ficar olhando para a sua situação, você está perdido. Ou você crê na palavra de Deus, ou você vai considerar a sua situação e vai perder a sua fé. Vários homens e mulheres do passado estavam em situações feias e Deus fez ficar bonita. Lembra que nós falamos há um tempo atrás de Ezequiel? Deus levou ele para um vale de ossos secos. Ele não ficou esperando sentir. Se ele esperasse sentir, ele ia sentir era medo. Não fique esperando sentir, você tem que crer. Porque tem gente que fica assim: estou sentindo que não vai dar certo, estou sentindo uma coisa estranha, estou sentindo. Para com esse negócio de sentir. Estou sentindo que vai acontecer o pior. Nós não trabalhamos no sentimento, nós trabalhamos na fé. Nós ignoramos o que sentimos, ignoramos o que nós vemos. Ele viu um cenário horrível e Deus disse assim: vem cá, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ele falou: tu sabes, eu não posso, mas o Senhor que sabe. O Senhor pode, eu não consigo, mas o Senhor consegue tudo. Deus consegue tudo, Deus pode tudo. E Deus disse: profetiza. E ele profetizou, e os ossos começaram a vir para o lugar certo, osso com osso, e formou o corpo, e veio o Espírito de Deus e formou um exército. Se você crê, então você é profeta da sua vida, você profetiza vitória na sua vida. Eu não me amaldiçoo, eu não fico falando besteira, eu me abençoo todo dia. Eu abençoo minha esposa todo dia, eu abençoo o ministério que Deus me deu, eu me abençoo. Eu não abro a boca para me amaldiçoar. Ele profetizou e veio tudo para o lugar. Se você profetizar, daqui a pouco as coisas vão começar a vir para o lugar certo. As coisas vão começar a se encaixar. Nós temos outro cenário muito difícil. Qual, bispo? Jairo. Jairo saiu de casa, foi até o Senhor Jesus para poder curar a filha dele. E o Senhor Jesus disse: eu vou com você. Só que tinha uma multidão. Não dá para você correr no meio da multidão, dá para você correr quando a rua está vazia. E Jesus estava indo devagar, no meio da multidão. De repente
repente param Jesus. Uma mulher vem de lá e toca em Jesus. E Jesus para. Quem me tocou? Quem te tocou, Senhor? Tanta gente. De mim saiu poder. Alguém me tocou. Escute, por favor. Alguém me tocou. Jesus sabia que era ela e deu a chance dela se manifestar dizendo: sou eu. E ela declarou toda a verdade para ele. Agora você imagina, Jairo estava ali, pediu primeiro do que ela, estava com um problema, e de repente viu a mulher receber o que ele queria receber para a filha. E chega uma pessoa e diz assim: ó, ô Jairo, psiu, Jairo, acorda aí, psiu, preste atenção, estou de olho aqui, hein? Já deu 2 piscadas, já pego logo. Na segunda eu te pego. Olha aqui, ó, psiu, eu sei que trabalhou o dia inteiro, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí, dá um toquinho aí quem está do seu lado, fala: ó, acorda aí, acorda. Olha aqui para mim. Chegaram para Jairo e falaram: Jairo, não incomode o mestre, ele já morreu, sua filha já morreu. Jesus ouviu aquilo e disse: Jairo, fica tranquilo, crê somente. Você pode ver que toda segunda você vem aqui, Deus tem uma palavra para você crer, para você ter força, para você não se entregar, para você continuar lutando. Mas espera aí, meu Deus, eu queria cura, agora ela morreu e uma pessoa recebeu antes de mim. É como se você chegasse aqui e visse uma pessoa alcançar o que você pediu a Deus, Ele não te deu, e o seu problema ainda piorou. E hoje você deve mais do que você devia semana passada, agora você deve mais do que você devia no mês passado, ano passado. Mas Deus falou: crê somente. Foi Jesus falou para ele. Jesus foi na casa dele? Foi. Ela estava morta, mas Jesus fez o que com ela? Ressuscitou. Você sabe que notícia ruim corre rápido, né? Eu acho que muita gente deve ter falado: ó, Jairo perdeu a filha, morreu a filha de Jairo. Coisa ruim vai assim, ó. Coisa ruim e fofoca é uma coisa que se espalha. E quando você fala para alguém, não conte para ninguém, aí que a coisa vai embora mesmo. É incrível. E muita gente deveria ter pensado: coitado do Jairo, perdeu. Daqui a pouco estava ela ressuscitada com Jairo. Imagine Jairo andando com ela. O pessoal: oh, não tinha morrido? Você não tinha perdido? Não, foi Jesus que ressuscitou ela. Foi Jesus. Daqui a pouco muitas coisas que você perdeu, você vai ter de volta. E as pessoas vão te perguntar, se você: foi Deus. Voltei para cá de novo, foi Deus. Estou andando nesses carros de novo porque é Deus. Voltei a morar aqui, voltei a ser respeitado, voltei a comprar visto, foi Deus. Porque Deus honra, diga: Deus honra. Deus honra. O rapaz falou comigo: bispo, só acredita que a minha maior alegria foi ter dinheiro para pagar quem eu devia? Minha maior alegria, disse, quando tocou a campainha, que o cara veio receber, o cara tomou um susto. Você aqui esperava qualquer um menos você. Vim te pagar, alegre, porque quem tem caráter fica alegre quando recebe o dinheiro e paga logo a quem deve. Não dê testemunho se você tem dívida. Não dê testemunho devendo aos outros. Porque teve um rapaz que ele pagou 99% das dívidas dele. 99%. E ele falou no testemunho: paguei a todo mundo, só faltou uma pessoa que eu não achei. A pessoa apareceu, viu o testemunho na televisão, veio rapidinho. Rapidinho a pessoa veio, já esperou ele. Falou: eu. Aí ele estava te esperando, porque só faltava você, não tinha mais contato seu. Falaram para ele: ó, fulano está na televisão, fulano está na televisão, dando testemunho. Então dê testemunho verdadeiro. Não dê testemunho se você está devendo nada a ninguém. Amém? Mas o que você perdeu, daqui a pouco você vai estar de novo. Já estava andando com a criancinha dele. Não perdeu não, foi Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida, não vai deixar dúvida que foi Ele. Agora vamos terminar aqui. Vamos terminar. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quer dizer, tem que ter relacionamento. Eu volto a bater nessa tecla. Há um tempo atrás eu falei isso aqui. Prosperidade está ligada a relacionamento. Não é que você vai depender do homem não, mas você não sabe de quem você vai depender. E quando você deixa a porta aberta, você está usando a inteligência. Para de ficar arrumando encrenca com todo mundo, tá? Não, você vai pedir vasilha emprestada, vai tomar uma panelada, tá? Diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver o quê? Cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasilhas, e ela o quê? As enchia. Como é que Deus quer você?
Diga cheio. Diga cheio de fé, de força. Você sabe qual é a ordem de Deus? Enchei-vos do Espírito. Deus quer você cheio, cheio dele. Não é cheio de medo, de dúvida. Deus quer você cheio dele. Aí os filhos foram trazendo as vasilhas e o azeite foi multiplicando. Foi trazendo as vasilhas e o pouquinho foi se multiplicando. Não fique preocupado não, porque o pouquinho que você tem não vai faltar não. Deus vai multiplicar. Diga vai dar. Diga todo dia vai dar. Todo mês vai dar. Diga vai dar. Quando você crer, dá. Amém? E foi multiplicando. Aí olha o que diz aqui, ó. Versículo 6. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há vasilha alguma. Então o azeite acabou. Não, o azeite o quê? Parou. Porque as bênçãos de Deus nunca acabam. Aí versículo 7 para terminar. Então veio o credor e levou os 2 filhos para ser escravo. E ela morreu de fome. Foi não? Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite. E o quê? E paga. Diga, eu vou pagar minhas dívidas. Diga, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Diga, meu Deus, o Senhor vai me dar condições. Você crê nisso? E tu e teus filhos o quê? Vivei do resto. Desespero. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar? Meu Deus, credor, vão levar meus filhos. É como você fica, meu Deus, o aluguel, meu Deus, o colégio do filho, meu Deus, quer que eu pago primeiro? Meu Deus. No outro dia estava tudo resolvido. Multiplicou. Deus trouxe providência. Deus honrou, o azeite multiplicou. O pouco virou muito, deu para pagar todo mundo, sobrou para ela viver. Deus não quer você atormentado com dívidas, com problemas, não. Ele quer que você viva.